seja bem-vinda à nossa live Café com Presidente. Hoje super especial. Arnaldo, você conquistou seu título de novo, Arnaldo. Bem-vindo, Arnaldo. Raulindo, Arnaldo hoje entrou antes, hein? Bom dia, meu povo. Bem-vindo à nossa live Café com Presidente. Bem-vinda, Bia. Bem-vindo a Morena. Bem-vindo, Claudinei, galerinha de Montes Claros, Petrolina, Pernambuco, São Luís do Maranhão, vão chegando. Suzana Rosenda de Aracaju, seja bem-vinda à nossa live. Bem-vinda, Carolina. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Joana. Bom dia, Maricel, bem-vindo à nossa live. Galerinha, vão chegando. Live de hoje vai ser muito especial, se preparem. Eu já tô com papel e caneta aqui na mão. Falar nisso, eu mandei lá no canal do Telegram, galera, uma casa elite, tá? Pra todo mundo aí, ó. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda Norma, bem-vinda Ferreira, bem-vinda Marita Lima. Meu amigo Antônio Zambuja, bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Já vai chegando aí diretamente de Pomerode, Santa Catarina. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Acho que a gente vai ter que dar uma aula aqui de casa elite, né? 7 horas em ponto. Hypado aqui hoje, eu tô hypado. Já comecei cedo aqui. Carinha, vão chegando. Já vai convidando gente. Hoje vai ser uma live muito abençoada. Se preparem. As pessoas que não conhecem Hype Drink, ontem eu falei, bem-vinda, Tisvia, diretamente de Israel. Hoje nós temos participantes da live diretamente de Israel. Zia, eu tô pensando muito sério aí em Israel, hein? Tô precisando, tá nas minhas metas bem claras aí a Israel. Será que agora Itzvia com Espaço Vida Saudável bombando? Aí galera, ó, quem quiser saber de Espaço Vida Saudável lá em Israel, é só pegar o contato da Itzvia, que o nome verdadeiro dela é Esther. Vai lá no judaico eles mudam o nome da pessoa. Beleza? Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Galerinha, Toninho, depois se você quiser aperta o sinalzinho de mais pra mim, eu te chamo, beleza? A gente começa sempre com louvor, né? E esse louvor fala de deserto, né? E eu não sei se você que hoje está vivendo num deserto, né? Às vezes pode ser um deserto financeiro, pode ser um deserto profissional, pode ser um deserto em termos de saúde, pode ser um deserto no casamento, no relacionamento com os filhos. Eu não sei qual é o deserto que você está vivendo, mas esse louvor de hoje eu sugiro você depois escutar. Procura no YouTube, né? Chama Deserto e é da Maria Marçal, né? Aí ó, não tem mais bomba lá em Israel, graças a Deus, Esther. E aí ele fala de deserto, de passar no deserto, mas uma coisa que essa música traz pra gente, né, é esperança, né? Então eu não sei o que você está vivendo, mas uma dica minha, pega esse louvorzinho uma hora aí, fica só olhando a letra dela, coloca lá no YouTube com letra, que você vai entender a letra e você vai sair muito mais forte, beleza? E a gente começa sempre com um versículo bíblico, independente da sua religião, né? E segundo Jim Rohn, a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Fechado é um livro, aberto, o que está aqui dentro é a palavra de Deus para mim e para você. E bem no comecinho lá da Bíblia, né? No capítulo 1 de Gênesis, depois ali da criação do mundo, né? Tem assim, Gênesis 1, versículo 27, que diz o seguinte, Gênesis 1, 27... Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né? O que esse texto bíblico ensina para mim e para você? Galera, no texto bíblico fala que Deus criou o homem
e a mulher à imagem dele. Exatamente, Claudinei, Gênesis 1, 27. Deus, ele precisava de alguém aqui na terra, né, para testificar como ele era, né? Porque senão, se falasse a Deus, ia ser só um conceito, uma teoria. As pessoas imaginaram Deus, né, como os outros povos imaginavam Deus antes, uns através de estátua, uns através de bicho, outros através de ouro, né? Só que Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, para quê? Para que a gente tivesse a certeza que ele tem uma forma, que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso, a gente precisa entender que eu e você, nós somos reflexos de Deus. Da mesma forma, por exemplo, imagina bem aqui, vamos pegar aqui Cleonice, a última pessoa que apareceu aqui para mim na live foi Cleonice. Imagina bem que se a Cleonice vende um produto e eu falo mal do produto da Cleonice, eu estou falando mal da empresa que criou o produto. Se eu falo mal da própria Cleonice, eu estou falando mal de quem criou a Cleonice. Então, ou seja, quando eu falo mal de uma pessoa, quando eu falo mal de alguém, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou falando mal de Deus. Por quê? Porque foi Deus que criou e nós somos a imagem e semelhança. Então, o que é importante a gente começar essa live entendendo? Que é importante você saber quem você é, né? Porque quando você sabe quem você é, né? Você tem claro essa verdade. E ontem o Gabriel, ele arrasou aqui na live de ontem, galera. A gente vai fazer uma live aqui só de autoconhecimento, né? O Gabriel ontem falou de autoconhecimento. E quando você sabe quem você é, você conhece os seus princípios, né? Sabe a sua identidade, sabe do que você é capaz. Não importa o que está acontecendo com você, não importa as circunstâncias, não importa as opiniões alheias, importa o que você acredita e o que você está disposto a fazer para chegar onde você quer chegar. A gente precisa conhecer, quando a gente nos conhece, nós podemos melhorar a cada dia. Ninguém aqui precisa ser melhor do que ninguém, mas cada um de nós pode ser melhor do que a gente mesmo no dia anterior. Eu posso ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor patrocinador, um melhor anfitrião de Espaço Vida Saudável. Uma coisa eu sei, a excelência, fazer as coisas com perfeição, isso agrada a Deus. E é disso que eu queria que você entendesse. Se eu agrado a Deus quando eu faço uma coisa boa, quando eu faço uma coisa em excelência, se eu agrado a Deus e ainda eu abençoo outras pessoas, eu deixo uma pessoa mais feliz, a gente precisa entender que essa é a nossa meta diária. Deixa eu ver se eu consigo adicionar o nosso convidado VIP aqui para dentro da live. Quando você entende isso, que se você faz o seu melhor, você faz em excelência, você se melhora a cada dia, você faz duas coisas. Uma, que você está honrando a Deus, que nós somos a imagem e semelhança dele. E número 2, é que você está abençoando alguém, ajudando alguém, deixando alguém mais feliz. Galera, agora vamos imaginar, pensando aqui agora, veio no meu pensamento agora isso aqui. Eu sou a imagem e semelhança de Deus e eu trato mal as pessoas. Peraí, Deus trata mal as pessoas? Eu sou a imagem e semelhança de Deus e tô ferrado, fudido financeiramente, ferrado na saúde, ferrado no relacionamento. Você acha que Deus é assim? Ele tá todo ferrado em todas as áreas? Então, deixa eu dizer para você, eu não sei o que você está fazendo com os talentos que você tem. Ah, Wellington, eu não tenho habilidades, mas você tem algum talento que alguém aí fora está precisando do seu talento? E a pergunta é, você, no dia a dia, tem dado o seu melhor para Deus? Né? Mas quando você sabe, né? Quando você sabe que você tem essa capacidade, que você é a imagem e semelhança de Deus, e começa a praticar isso, a viver isso, tomar posse disso, você não tem a ideia de onde é que você pode chegar. Quando a gente entende que os sonhos de Deus para nós são maiores que os nossos, que tem bênçãos sem fins nos esperando, que o que eu estou vivendo hoje não é não é o meu futuro. Às vezes eu estou vivendo a minha realidade hoje, não quer dizer meu futuro. Você pode estar fracassado hoje, mas você não é um fracasso. Isso que eu queria que você saísse daqui hoje, tá? Às vezes a gente já teve momentos melhores na vida, às vezes no relacionamento, nas finanças, na saúde, e se você teve isso um dia, você pode ter isso de novo. Então, eu quero que você saia daqui hoje, entendendo uma coisa só, que como imagem e semelhança de Deus,
como pequenos deusinhos aqui na Terra. A gente tem um poder enorme, a gente é capaz de derrubar muralhas, a gente é capaz de conseguir aquilo que a gente quer. Beleza? Então vamos lá. Hoje é a nossa live de número 1165. A maioria das lives estão no YouTube. A do Gabriel já está no YouTube de ontem. O material que o Eduardo Pacific sobre o canal da Paty Reis, sobre receitas, eu coloquei no canal do Telegram também. Então se prepare. Antes de eu fazer a primeira pergunta para o Antônio Zambuja, a gente começa sempre com uma frase do dia, né? E a frase do dia diz o seguinte, anote aí, anote, viva, compartilhe. E tem alguém que está precisando de ouvir essa frase do dia. Ela diz o seguinte: mais importante do que você sentir algo, vontade de fazer algo, é ter disciplina de fazer o que deve ser feito. Vou repetir. Mais importante do que você sentir vontade de fazer algo, é ter disciplina de fazer aquilo que precisa ser feito. Galera, se depender de força de vontade, nós estamos ferrados, porque ela acaba, ela passa. Agora, quando você tem um foco, quando você está disciplinado, quando você tem um alvo, quando você tem uma meta. Falar nisso, eu mandei lá, coloquei no canal do Telegram, esse formulário aqui de Casa Elite, está lá para todo mundo, galera. A maioria de nós só não é mais produtivo, porque às vezes a gente não está focado em o que fazer. Mas quando você tem aí a Casa Elite com todos os cômodos e você entende, acho que um dia desse eu vou fazer uma live só de como preencher Casa Elite aqui. Se prepare aí. Beleza? Vamos lá. Hoje nós temos aqui membro da equipe de presidentes da Herbalife, um dos próximos 15K. Se eu pudesse escolher entre 4 ou 5 pessoas que eu mais me relaciono na Herbalife, o Toninho e a Sheila é um desses casais. A gente só viaja junto, senta nas reuniões, nos treinamentos, nas mesmas mesas. Quando vamos para o hotel, ficamos no mesmo hotel, não no mesmo quarto, mas no mesmo hotel. E então eu tenho hoje a honra de ter aqui uma pessoa que não só faz parte da equipe de presidente da Herbalife, com quem a gente aprendeu muito nos últimos anos, com quem eu posso chamar de amigo, uma das maiores lideranças que tem na Herbalife do Brasil, muitos presidentes abaixo. Ele já esteve aqui esse ano, no dia 5 de janeiro de 2024, bem no comecinho do ano, na nossa live de 992, mas hoje eu tenho certeza que vai ser conteúdo acima da média. Se prepare! Ele alterou o horário do treino dele, galera, só para estar aqui com a gente. Então, vamos partir para cima. Eu já estou com papel e caneta aqui. Toninho, obrigado por ter aceitado o convite, meu irmão. Que Deus te abençoe já antecipadamente. E vamos partir para cima, que eu estou entusiasmado demais. E vai ter final de semana de liderança agora, esse final de semana agora em Florianópolis, hein, galera? Se preparem para a galera do Sul. O Wellington tem que viajar, viaja. A gente pode até falar nesse assunto mais tarde. Mas já começa falando para a gente quais eram as maiores insatisfações de Antônio Zambuja quando a Herbalife apareceu na sua vida. Bom dia, Wellington. Bom dia a todos. Bem-vindos aqui à live. Prazer estar aqui com você e poder compartilhar uma coisa que a gente aprendeu nesse tempo aí com a Herbalife, que a Herbalife nos trouxe, né? Então, qual era a minha insatisfação, você me perguntou. Na verdade, eu trabalhava em banco, né? Era gerente, tinha um bom salário, né? Estava 13 anos e meio no banco e naquela altura eu não pensava em fazer algo como a Herbalife ou alguma atividade. Pensava talvez uma oportunidade dentro da área executiva e tal, mas a minha insatisfação era justamente a falta de perspectiva dentro do banco na época. Na verdade, eram duas coisas. Era essa falta de perspectiva e a segunda, insegurança com relação ao meu futuro na atividade de banco, porque eu tinha medo de perder o emprego, porque isso estava acontecendo muito no banco na época, né? Então, assim, tipo, ganhava bem, tinha uma boa posição, tinha um bom cargo no banco, mas isso me incomodava muito, né? E foi quando apareceu a Herbalife nesse cenário que eu não imaginei que seria a Herbalife. Eu fui, né, conhecer essa oportunidade em consideração a pessoa que me convidou, que era minha sogra, mas o que me levou a ficar foi refletir sobre essa falta de perspectiva e insegurança que eu tinha lá no banco. Galera, igual o Toninho, que trabalhava em banco, né? Tá cheio de bancário assim, ó. Eu tenho muitos clientes de banco, né? Porque o meu espaço é na região onde tem bancos. Cara, tem de gente que tá afastado por depressão,
pelas cobranças por meta, né? É muita pressão o banco, né? E cada dia que passa isso está maior. Então, é hora da gente pegar essa história do Antônio Zambuja e começar a contar. Então, o meu desafio para você hoje é para que você hoje pegue e conte a história do Antônio e fale para dois bancários hoje, né? Duas coisas aqui: falta de perspectiva e, número dois, insegurança. Se você bater só nesses dois tópicos, isso aí era tão verdadeiro há 25 anos atrás como hoje. Hoje é mais ainda, né? Hoje continua com insegurança e hoje continua com falta de perspectiva. Daniel, se a gente pudesse escolher aqui uma ou duas principais conquistas que a Herbalife trouxe para você. Nem tô até pensando nas nossas viagens aqui. Lembra daquela viagem lá no Mediterrâneo, bicho? Que viagem fantástica! Ai, meu Deus! Conte pra gente maiores conquistas que a Herbalife trouxe para você. Cara, lógico, quando a gente fala de um negócio que você cresce no plano de marketing, você chega na equipe de presidentes da Herbalife, que era um desejo muito grande chegar a esse nível, né? Mas lá no início, quando a gente começa, parece que sabe, são séculos de distância. Então eu pensei, cara, isso aí não sei se é para todo mundo e tal, mas eu vou começar, enfim. Aí quando se fala em conquistas, né? A primeira delas, eu acho que tem muito a ver com essa questão da gente mudar o nosso estilo de vida. Eu acho que quando a gente muda o estilo de vida e muda a nossa mentalidade, a gente se torna uma outra pessoa, a gente se torna uma pessoa muito melhor. Então, eu abri a minha mente para muitas possibilidades e, logicamente, o que aconteceu? A Herbalife me trouxe uma vida mais saudável, né? Hoje eu estou com 62 anos, eu vejo assim, cara, eu comecei na Herbalife aos 33 anos de idade, velho. Então, estava, colesterol acima, estava com problema de estresse, gastrite crônica há 2 anos, né? Então, essa foi a primeira grande conquista, mudar o meu estilo de vida, mudar os meus hábitos diários, melhorar a minha condição de vida. A segunda conquista que eu considero grande na Herbalife, eu sonhava com isso, é a liberdade. Então, o que tu falou agora ali, a liberdade de você poder trabalhar com quem você quiser, a liberdade de você fazer os teus horários, a liberdade de você entender que você não depende de ninguém para melhorar os teus processos, coisas que eu não tinha isso dentro do meio corporativo. Eu dependia de uma série de pessoas, eu queria implementar algumas coisas, mas aquilo não estava, muitas vezes, na cabeça de um diretor, de outra pessoa, e você travava ali. E aqui na Herbalife, não. A Herbalife ela nos dá toda a liberdade e toda a possibilidade de crescimento. Então, tirando as conquistas materiais, viagens, como tu falou, que isso aí digamos assim, é natural dentro do nosso nível da equipe de presidente. Você vai chegando à equipe tabuladora, Get Milionário e presidente, você vai experimentando essas experiências, mas essa conquista da liberdade, tá? Essa conquista do estilo de vida, uma vida realmente saudável, que realmente isso aí, para mim, não dá para imaginar o preço, entendeu? Para mim, as maiores conquistas. Galera, deixa eu falar um negócio para vocês aqui agora que me veio na minha cabeça. O Antônio disse que ele entrou na Herbalife com 33 anos, né? Eu entrei com 36. E hoje, muita gente fica me perguntando, né? Mesmo nós, entre os presidentes da Herbalife, as pessoas perguntam assim, como que eu faço agora para recrutar jovens, né? Deixa eu dizer uma coisinha para você, eu queria que você pensasse. É a opinião minha do Wellington, não estou falando que é a certa. A opinião minha é o seguinte, sabe quem é jovem que vai entrar na Herbalife, galera? É galera de 30 a 36 anos, 30 a 40. Esses são jovens. Eu tenho 59, então alguém de 30 é novo. Se eu pegar hoje no meio dos presidentes da Herbalife, deve ter 3 no máximo que entraram com menos de 20 anos. A maioria dos presidentes da Herbalife hoje, que estão presidentes hoje, eles já entraram com mais de 30. Então, se você quer trazer gente nova para o negócio, gente nova é 30, 34, 35. Começa a pensar nesse público aí, alguém que às vezes já tem mais responsabilidade. Não é que alguém de 18, 19, meu filho entrou com 16, com 14, na verdade,
Mas só eu queria deixar esse comentário para você. Começa a focar nesse público aí de 30, 40 anos que você... Diga. Pontuando isso aí, Wellington, eu digo, porque é a idade onde as necessidades maiores aparecem. Porque normalmente é quando o cara, a pessoa tá casado, muitas vezes já está envolvido, quer dizer, numa situação que ele já está vendo que aquela renda que era ótimo para um, né? Agora com uma família ou começando uma nova fase na sua vida. Então é um público que realmente precisa de uma oportunidade. Alguém passou aqui na live essa semana, agora passada, e disse: ganhar 10 mil é muito bom, mas 10 mil com um filho já muda, 10 mil com 2 filhos muda, 10 mil com 3 filhos é totalmente diferente, e com 4 você está ferrado. Eu vivi. Vamos lá, me diga uma coisa, e de filho você entende, né? 3. Me 3. diga uma coisa. E agora 3 netos. Muito bem. O que você teve que abrir mão? Se a gente, quando pega assim a sua história, a sua trajetória aqui, o que você teve que abrir mão para conseguir sucesso? Muito boa pergunta. Tá? Essa é uma coisa que nós temos que tomar um tipo de decisão, temos que tomar decisões nesse sentido, que não são fáceis. Tá? Primeira coisa, né, quando a gente olha para os prazeres da vida, né, quando começa na Herbalife, temos que sim abrir mão de algumas coisas, tá, gente? Porque a nossa vida, vamos pensar, você entrou na Herbalife, você cadastrou você já tem uma vida, eu já tinha uma atividade profissional, família, já tinha uma rotina diária. Como é que você encaixa Herbalife? Às vezes não tem tempo para encaixar uma outra coisa. Então eu tenho que olhar para a minha vida, quais são as minhas prioridades, tá? Agora, e tomar decisões nesse sentido. Por exemplo, tá? Com relação à alimentação, eu sou apaixonado por pão, tá? Então, até hoje, sou apaixonado por pão. Eu não posso, se eu me perder, sabe, a minha mãe fazia pão muito gostoso, essa coisa toda. Quando eu comecei na Herbalife, comecei a ver os hábitos alimentares e coisas que eu tive que mudar, tomar decisões de deixar, abrir mão de algumas coisas que eram do meu cotidiano para alcançar um resultado e produzir um testemunho e que realmente haver uma mudança e adotar, digamos assim, novos hábitos nesse sentido. Segunda coisa, prazer, por exemplo, eu jogava futebol todo fim de semana. Era sagrado, às vezes sábado à tarde e às vezes domingo, tá? Os amigos, cara, vamos jogar e tal, vamos jogar, pronto. O que aconteceu? Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, 3 filhos pequenos. Meu único tempo livre qual era? Sábado à tarde e domingo. Então, pensa bem, até chegar a equipe de milionários, tá? Vamos botar aí, você sair de uma renda de 0 a 20 mil reais por mês, tá? Eu não joguei mais, não tive mais tempo para jogar futebol. Tive que abrir mão, né? Dessa uma coisa que era, assim, para mim era... Porque eu tinha uma prioridade muito maior, que foi construir o meu negócio Herbalife. Eu falo isso, Wellington, porque tem pessoas que querem fazer Herbalife, querem ter sucesso na Herbalife, querem crescer, mas não conseguem abrir mão de nada. Ah, cara, não dá, porque no fim de semana aqui, muitas vezes, por exemplo, com relação à família. Eu fiz uma reunião familiar, né, minha esposa e filhos, e falo, olha, fim de semana, durante um período, eu vou precisar estar fora, vou estar trabalhando, vou estar na casa de alguém, fazendo apresentações, enfim, para, no futuro, a médio prazo, eu ter todo o tempo possível para a família. Então, são coisas que a gente tem que tomar decisão, e a forma de fazer isso é listar o seu dia a dia, as coisas que você faz, e definir o que é prioridade agora e o que não é prioridade agora. Tá? Então, tem coisas que a gente... Ontem eu estava falando com um amigo, eu jogo paddle, né? Estou jogando paddle. Aí, ele falou assim, um supervisor meu, pô, que legal, quero jogar também. Eu falei, eu acho que para você não é agora. Entendeu? Agora, a tua prioridade é outra. Mas ponha isso como um objetivo, você ter tempo para
poder fazer uma atividade esportiva que você gosta. Mas antes, tá? Construa o teu negócio que vai te dar muito mais liberdade. Eu acho que isso tem tudo a ver com uma palavra para mim que chama-se sacrifício. Sacrifício para mim é abrir mão de algo bom agora por algo muito melhor no futuro. Vale a pena a gente abrir mão de algumas coisas agora para depois a gente poder colher isso, né? Então, é uma questão só de tempo. Vai chegar uma hora que você vai poder escolher o que fazer, onde fazer e com quem fazer. Vamos lá, galera. Hoje a gente tem um tema aqui nessa live, para mim é um dos temas mais importantes do negócio Herbalife. Dentro do negócio Herbalife, tá? A gente tem aí umas 7 habilidades, 6, 7, que a gente precisa dominar. Como diz Jim Rohn, são meia dúzia de coisas que você precisa dominar para ser bem sucedido. E dentro da nossa, nós temos um negócio chamado sistema. E nesse final de semana passada agora, reuniu-se em São Paulo pessoas do Brasil inteiro, grandes líderes, mais a corporação, para falar sobre sistema. E se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, chegar no nível de presidente, inclusive eu conheci o Antônio Azambuja. Na verdade, eu vi ele pela primeira vez. Foi num evento. Você não foi MC num evento que teve em São Paulo, lá no. Como chamava o negócio? Tom alguma coisa? Que em 2001. Tom Brasil, Você sim. foi MC no evento com Carlos Bastos? Foi. Então, a primeira vez que eu vi o Antônio, eu era supervisor. Eu nem sei o que ele já era, tá? Mas eu vi ele a primeira vez. Depois, o primeiro contato que eu tive com ele, pessoal, foi num evento em Maceió, num evento chamado Final de Semana de Liderança, né? Na verdade, mini extravaganza na época, e ele estava coordenando um evento junto com Pedro Cardoso e Rodrigo Raton, e já era coordenador de sistema. E a gente vai estar falando aqui hoje sobre sistema, que é um dos pilares do negócio Herbalife. E aí vem a primeira pergunta. As pessoas falam assim, eu vou para o sistema, eu participo do sistema, eu estou aqui nas lives. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: qual é a diferença entre participar de um sistema e pertencer a um sistema? Boa pergunta. Sabe que essa agora lá em São Paulo, esse foi um dos tópicos, foi um dos temas, né, que a gente, dos pontos, aliás, que a gente tratou bastante, justamente esse ponto, né? Quando é que eu sou um participante e quando que eu pertenço ao sistema? Então, é assim, participar é qualquer pessoa que vai estar presente, compra um convite, vai estar lá na sala do evento, termina o evento, ele vai embora, ele se envolve, ele bate palmas, show de bola. Isso aí qualquer pessoa pode ser um participante de um treinamento, de um STS, de uma apresentação e tal. Agora, pertencer é fazer parte de verdade. É quando você assume, como você trata aquilo como seu. É quando você não é, por exemplo, o sistema do Wellington, o sistema do Antônio, o sistema de quem quer. Você faz parte daquilo, você pertence ao sistema, aquilo faz parte da sua vida. Não é uma coisa que você decide, hoje eu vou, amanhã eu não vou. Não, isso faz parte do meu negócio, né? E isso tem a ver com o meu futuro. Então, eu por exemplo, eu falo assim, eu tenho que estar no sistema. Eu sou o sistema. Eu sou parte desse sistema. Então, é isso que é o ponto que onde eu posso ajudar, como eu posso me envolver mais, como eu posso contribuir, como eu posso melhorar e não simplesmente ficar esperando que outras pessoas vão preparar o sistema exatamente do jeito que você gostaria. Então, nós nos envolvendo mais, nós nos inteirando mais do que acontece, nos comprometendo, a gente pertence àquele sistema. Tá? Então... Pode falar, Sérgio, pode falar. Não, é nesse sentido, entendeu, Wellington? É no sentido de não simplesmente... Porque muitas vezes a gente tá dentro, tá ali, vai no STS, mas não, sabe, chega no horário, quando chega no horário, se é que chega no horário, sai antes até, porque tem um compromisso e tal. E, cara, como é que aquilo lá é montado, como é que é feito, como é que... não se envolve com nada. Então, essa decisão, a qualquer momento, você pode simplesmente não ir mais. E quando a gente entende que o sistema vai contribuir para o meu futuro, quanto mais eu me envolver, quanto mais eu pertencer,
mais benefício eu vou ter. Galerinha, 7 horas e 28 minutos, a gente está com 120 pessoas aqui na live. Vamos criar um mutirão aqui, vão dar 150. Mete o dedo no aviãozinho que tem aí embaixo aí, ó, e manda logo para 28 pessoas, já que são 7h28, que a gente vai trazer muito conteúdo aqui hoje. Se você quer se tornar um líder na Herbalife, você vai precisar não apenas só pertencer a um sistema, como, quem sabe, ter um sistema onde você seja o coordenador. E hoje a gente tem aqui um dos grandes líderes da Herbalife, Antônio Azambuja, com muitos presidentes. Eu vi que o Laurindo está aqui embaixo, o Laurindo escreveu algumas coisas aqui. Acho que foi o Laurindo que falou o negócio dos 10 mil um dia desse aqui nessa live. E faz parte do grupo do Antônio. Então, vai ter muito conteúdo legal aqui hoje, então já vai colocando gente para dentro da live. Se você quer se tornar um grande líder, ter um dia... Mais novo Get, né? Mais novo Get. Não. A gente já reconheceu ele de Get aqui, porque na verdade era dia 8, se eu não me engano, que ele teve aqui. E já tinha visto a pontuação dele, então parabéns, Laurindo, aí. Me diga uma coisa, qual que é a importância? A gente sabe que o STS, aquele evento mensal, né? E tem gente que fala comigo assim, na minha cidade não tem STS. Eu vi alguém para trás aqui escrevendo aí que vai viajar 1.450 quilômetros aí para o final de semana de liderança de Florianópolis. Galera, eu viajava, era 980 quilômetros todos os meses para ir para o STS. Inclusive, eu tô lembrando agora, bicho, teve um workshop que o Antônio Azambuja veio fazer em Salvador. Ele nem lembra, cara, mas eu lembro que eu estava participando, eu era supervisor. Eu viajei de Barreiras para Salvador, 980 quilômetros, para assistir um workshop com ele, num local bem pertinho da minha casa, cara. Não dá nem 500 metros da minha casa hoje, chamado Teatro Jorge Amado. Ontem eu passei lá na frente, eu estava lembrando disso. Deixa eu dizer para você, não importa onde é o STS, você precisa lá, que é o coração. Mas a gente precisa fazer evento antes. E a pergunta é, qual é a importância dos pré-eventos antes do STS e o que a gente pode fazer? Perfeito. Os pré-eventos, gente, é o que abastece o STS. Eu diria que é a atividade que todos nós precisamos ter, que é o que vai levar pessoas para o STS, tá? Então, isso sempre foi uma preocupação nossa aqui quando quando veio a pandemia e tal, que os eventos presenciais tiveram que ser parados, nós fazíamos muito pré-evento online, né? E agora, já de um tempo para cá, a gente priorizou os pré-eventos presenciais, ou seja, que é apresentações frente às pessoas mesmo. Então, nós organizamos, nós temos aqui, tipo, Noite da Pizza, que é uma coisa que deu muito certo as Noites da Pizza, porque a gente chamava, muitas vezes, jantar de negócio, ou a gente chamava de uma HUM, para a pessoa. A gente chegou à conclusão que quando você fala com alguém, tá? Um cliente, você fala com um amigo, fala, o que você vai fazer na quinta-feira à noite? Ah, nada, vamos comer uma pizza? Vamos. Pô, vou encontrar com um grupo de empreendedor aí, a gente já come uma pizza e bate um papo. Desse jeito, bem simples mesmo, sem aquela coisa, olha, vai ter uma reunião de negócio e tal. E a pessoa vai lá comer uma pizza e vai ouvir os resultados e, logicamente, o objetivo é promover o STS. Então, o pré-evento ele tem que acontecer. Se você mora em algum lugar que você não possa organizar grupo maior, você pode fazer pequenas apresentações, né? Desde que pode ser 1 a 1, pode ser para 2 pessoas. Se você combinar em algum lugar, num café, ou no teu espaço, ou algum lugar que você um bate-papo, tomar um hype drink, tomar alguma coisa, e aquilo vira uma apresentação. Isso já é um pré-evento. Então, claro, quanto mais organizar, tiver mais pessoas concentradas na sua cidade, você puder organizar algo maior, é importante. Agora, quanto mais pré-eventos fizer, naturalmente mais pessoas você vai ter no STS. Isso aí não tem dúvida. A gente aumentou aqui, o nosso STS saiu de 80, 70 pessoas para 150 pessoas, tá? Em um período de aproximadamente 90 dias, só para ter uma ideia, fruto dos pré-eventos. Peraí, qualquer um pode começar a fazer isso, a gente precisa... A gente passou aqui, acho que faz parte do grupo do Toninho também, o Samuel e a Gisele, eles fazem isso dentro do espaço deles, entendeu?
Então a gente precisa, na verdade, começar, né? Muita gente fala assim, quando eu estiver bom eu faço. Não, comece que você vai ficar bom. A gente só precisa começar criando habilidade. Eu não sei como falar. Gente, tem uma live gravada aí, eu cortei 10 minutinhos só de uma apresentação da Nádia Paleta, como ela faz em 10 minutos uma apresentação, mas você precisa criar esse hábito de fazer apresentações todos os dias, nem que seja para uma pessoa, no final do mês deu 30, vai dar resultado. O que a gente precisa é sair da inércia. Vamos lá. Uma coisa que eu estava lembrando é que quando eu entrei na Herbalife, que eu ia para os eventos, cara, eu fazia uma lista de gente. Paulo Maria, meu amigo advogado, meu amigo dentista, não sei o que lá. Deixa eu fazer uma correção aqui antes. Quem falou sobre filhos, que 10 mil é muito para uma pessoa, mas quando tem 3 filhos, 10 mil é pouco, foi Jorge Luiz Almeida, quinta-feira passada. Obrigado por alguém ter me lembrado aqui. Galera, então a gente fazia uma lista de pessoas que a gente ia chamar. Hoje eu vejo os distribuidores da Herbalife, inclusive os velhos, às vezes eu me pego fazendo isso mesmo, né? Sem fazer lista de convidados para os eventos, para qualquer tipo de evento, não só o STS. E aí agora eu pergunto para o Antônio Zambuja com mais de 25 anos de experiência. Qual é a importância de fazer uma lista de convidados e como acompanhar esses convidados até o evento? Legal. Não, a lista, isso até foi tratado lá em São Paulo, a gente falou, temos pessoas que nós falamos muito de boas práticas, né? E essa é uma delas, tá? Que é justamente, a lista ela nos dá o norte, que, ou seja, quem é primeiro. Eu seleciono meus pré-eventos, né? Então, quantos pré-eventos eu vou ter? Vou ter apresentações no espaço, vou ter Noite da Pizza, vou ter HUM Online, vou ter tudo. E aí eu vou para a lista, tá? Listar todas as pessoas possíveis que eu já tenho na minha agenda, né? Que são pessoas conhecidas, são clientes, são pessoas que vêm dos meus contatos da minha lista pessoal, que são pessoas muitas vezes que ainda não usam os produtos, mas também essa é uma outra coisa. A gente acha que, por uma época, a gente passou a entender que para recrutar alguém, a pessoa teria que estar usando o produto. Logicamente, se a pessoa utiliza os produtos, ela tem já um entendimento, mas não quer dizer que uma pessoa que não usa os produtos, acho que nem eu usava os produtos, nem o Wellington usava os produtos, quando conhecemos a oportunidade da Herbalife. E quando alguém nos faz uma pergunta, ontem foi até interessante, porque a Sheila ela chegou em casa, ela falou assim, hoje foi uma pessoa no espaço, e a gente estava batendo um papo, e a Sheila falou uma coisa para ela, né? E ela sobre ter uma segunda renda, né? Porque ela estava muito envolvida no trabalho, e a Sheila falou para ela, sobre a importância de ter uma segunda renda, mesmo começando com muito pouco tempo, mas isso num médio prazo ela poderia a desenvolver uma habilidade. E depois, no final, ela vê assim, poxa, sabe que tu falou aquilo quando eu cheguei aqui no espaço, eu estou pensando aquilo até agora. E às vezes é uma frase, é uma coisa que você fala para uma pessoa que põe ela para pensar. E aí ela está lá na tua lista. Então, por exemplo, uma vez que eu faço a lista, nós vamos como é com cada pessoa, qual é a abordagem para essa pessoa. Então, essa aqui eu vou fazer uma abordagem para a Noite da Pizza. Essa aqui eu vou fazer um contato com ela e fazer uma pergunta para ela. Como está a empresa dela? Como é que ela se sente em relação ao futuro dela no teu trabalho? Só como curiosidade. Pronto. Essa aqui eu vou perguntar para ela como é que ela se sente se ela tivesse mais tempo, 1 ou 2 horas por dia para ficar com os filhos, que valor isso teria para ela? Entende? É uma pergunta. E aí essa pessoa, poxa, isso para mim seria inacreditável. Pronto, eu já tenho ali como é alguma coisa que eu vou convidar essa pessoa, justamente que é para ela entender como é que ela pode ter esse tempo maior. Então, a lista é o norte, a lista ela tem que existir. E a partir daí começou o nosso trabalho. E essa lista, ela tem que ser renovada, diariamente. Vamos incluindo pessoas, contato na nossa lista, que vamos trabalhar daqui 1 mês, daqui 2 meses, numa oportunidade que vai ter na frente. Então, é fundamental. Galera, é interessante o que o Tony falou agora. Você fala assim, mas eu não conheço muita gente, né? Vamos imaginar que eu fosse o convidado VIP aí na sua cidade no próximo STS. Mas eu tô falando mas vamos falar qualquer outra pessoa, tá?
E aí você fala assim, eu não sei quem eu vou chamar. Mas se você coloca no Google da sua cidade, empresário, comerciante, no meu caso tinha loja de cinema, tinha uma sorveteria, por exemplo. Coloca aí sorveteria na sua cidade, vai aparecer 10, 20 nomes aí de sorveteria. Você pega o telefone da pessoa e manda lá, uma pessoa pode ser uma lista fria mesmo, oi, tudo bem? E aí pergunta para a pessoa, você continua trabalhando ainda no ramo de sorveteria? Começa a criar uma historinha ali, um engajamento ali, e pode ser que essa pessoa depois você fala assim, opa, eu também tenho um negócio, tenho um espaço de vida saudável, e o cara vai para lá. Você precisa alimentar essa lista todo dia. E quando alguém fala, eu não tenho como alimentar a minha lista, vai para o Google, que você acha nome no Google o tempo todo, de médico, advogado, engenheiro, arquiteto, dona de casa, de tudo tem no Google. Então, não é desculpa, a gente precisa entrar em ação. Falar em lista, eu quero te fazer uma pergunta. Você falou que um evento aí em Balneário dava 70, agora está dando 150, né? E a gente está vendo agora muitos eventos crescendo no Brasil, né? Salvador, agora mesmo nós colocamos uma meta que para o próximo evento é 150, no outro de novembro é 200 e o outro nós queremos fechar dezembro com 300. E a pergunta é, qual que é a importância de um evento eu acompanhar os números? Quantas pessoas eu tenho abaixo de mim num evento? Porque às vezes o evento tem 200 pessoas, mas você está sozinho lá, ninguém é abaixo de você. Então, qual é essa importância da gente saber quantas pessoas tem e como eu acompanho esses números? Total. Esse é uma falha que todos nós estamos passando de cometer, tá? Que é justamente essa falta de acompanhamento dos números. Então, é assim, nós temos que entender primeiro, o STS, logicamente, o sistema é um sistema de informação, tá? Então, nós vamos gerar contatos, vamos fazer apresentações, pré-eventos e vamos levar pessoas para o STS. O STS, para as pessoas que chegam, né, para os convidados, estão indo pela primeira vez, eles estão recebendo essa informação e ali eles vão tomar decisões de começar o negócio, como vão começar, né? Os supervisores vão ter o workshop de supervisores, que é importantíssimo para o seu desenvolvimento, né? Tem toda a informação que precisa para dar continuidade ao seu trabalho, mas a coisa mais importante, e isso um evento é como nós saímos para o próximo evento. Então, é assim, quantas pessoas com convites, por exemplo, você tem lá, você mais 2, tá? Se cada um tem 5 convites para o próximo STS, então, agora existe uma expectativa de 15 pessoas no próximo STS, de 3 para 15, ok? Então, essa é a expectativa. Quando não existe esse controle, qual é a expectativa que existe? Voltar no próximo STS. Mas você não tem... com quantas pessoas? Não tem noção. Então, o nosso trabalho, por exemplo, quando nós começamos a trabalhar e utilizar o sistema, como é que nós crescemos no plano de marketing? Isso tem a ver com o número de pessoas que nós saímos de um STS para o próximo STS. Então, uma atividade nossa, como distribuidor Herbalife, está no evento e já com a cabeça focada para o próximo evento, tá? Estamos ali aprendendo, mas acompanhando cada pessoa, com quantas pessoas, por exemplo, lembra que eu falei lá que eu saí, a minha insatisfação no banco é a falta de perspectiva. E é justamente isso que o STS é a grande perspectiva para o próximo. Não importa se está eu mais um e nós saímos dali com 10 convites, cara, já existe uma possibilidade de estar com 10 no próximo evento. Mas isso tem que ser acompanhado pessoa a pessoa. Falar nos intervalos. E aí? Você gostou? Tal? Bom, vamos lá. Já vamos sair daqui com um objetivo para trazer 3 pessoas, 5 pessoas com você no próximo. Vamos trabalhar junto nesse sentido. Vamos pegar os convites. Tem que ser feito esse acompanhamento 1 a 1 dentro do STS e já para que você saia dali com um número maior, com uma perspectiva maior do que você chegou. Aí vai haver crescimento. Galera, eu estou vendo aí embaixo nos comentários o número do Laurindo, né? 17 pessoas agora no próximo Nossa Semana de Liderança, 11D, 5 primeira linha. O importante, não dá para a gente mexer no passado, mas dá para a gente começar agora. Tá bom, no último STS eu fui sozinho, beleza, então tá, no próximo STS vai você e mais alguém e já começa a construir.
Nós temos ainda, na pior das hipóteses, 3 STS até o final, né? Fora os pré-eventos, até o final do ano. Outubro, novembro e dezembro. Na pior das hipóteses, você pode terminar, qualquer pessoa aqui pode terminar o ano com 20 pessoas abaixo de você em dezembro. Já imaginou como seria a sua atitude ao ter um STS em dezembro com 20 pessoas abaixo de você, se você não tem ninguém hoje? É isso que eu queria que você saísse daqui, com essa visão de negócio a longo prazo e que você vai construir, mas tem que dar o start. Já tem que começar a fazer isso a partir de agora. Pegando o gancho aí que você falou do Laurino, 17 pessoas ele vai estar aqui em Florianópolis no fim de semana de liderança. Ele acabou de fechar o Get. Eu vou falar para ele agora, tá? Para todo mundo entender. O que acontece? É natural que as pessoas vão para o fim de semana, vai ser inacreditável. Vamos ter Martinha Gondim, vamos ter Pedro Cardoso, vamos ter Igor, né, Carvalho, Jordan. Enfim, vai ser um evento realmente incrível. Ora, o Laurindo, se ele pensar assim, cara, ok, já fiz o trabalho, qualifiquei Get, botei as pessoas lá. Pronto. Agora, qual é o grande objetivo? Sair desse evento, no mínimo, desse grupo, com 60 convites para o próximo evento. Tá? No mínimo, com essa possibilidade. Tá? E ele ter... Imagina ele com 50, 60 pessoas em fevereiro no próximo. O que vai acontecer? Milionário. Então, é aí que está o ponto. Tá? Como nós saímos sempre de um evento para o próximo. Não importa que evento, todo evento, por exemplo. Todo mês tem STS. Como é que vamos sair de um para o próximo? Todo ano, 2 vezes no ano, tem os fins de semana de liderança. O que eu vou crescer desse para o próximo? Sempre em termos de perspectiva. E extravaganza, uma por ano, dessa para o próximo. E assim, esse mapeamento é que vai nos trazer o próximo nível, o próximo PIN. Show. Galerinha, 7h44, 140 pessoas na live. Vamos criar um mutirão aqui agora, vamos. Já que tá faltando 15 minutinhos de live, pode ser que a gente passe aí uns 5 minutinhos também. Já que o Antônio liberou o horário dele, a gente ganhou tempo aqui agora. Já mete o dedo no aviãozinho aí, manda logo para 15 pessoas. Tenho certeza que a gente vai bombar isso aqui, é muito conteúdo. Eu sei que a live fica gravada, as pessoas assistem depois, mas aqui ao vivo é melhor. Vamos lá. Eu fiquei sabendo que agora lá em São Paulo, nessa reunião, muitas pessoas levaram algumas boas práticas, né, do que estão fazendo nos eventos deles. E você pode trazer para a gente algumas boas práticas que estão sendo realizadas no Brasil e que cada um de nós pode aplicar no seu sistema local? Claro. Primeiro, né, eu já falei alguma coisa aqui sobre pré-eventos, né? Então, uma boa prática que está funcionando muito bem são apresentações com comida. Tá? Não sei porque, mas as pessoas gostam. Todo tipo de reunião que você fizer, seja coquetel nos seus espaços, ou seja um jantar, como está sendo feito a Noite da Pizza, que está pegando aqui no Sul, pegou muito forte aqui na nossa região, Rio Grande do Sul e outros lugares já estão implementando. Sempre que tiver apresentações, isso é uma coisa que está funcionando muito bem. Outra boa prática, tá? É uma coisa que como nesse conceito do pertencer, é como nós envolvemos, como nós recebemos as pessoas nos STS. Isso é uma coisa muito importante, ambientar as pessoas, ou seja, que ela não se sinta aquele peixe fora d'água. Ou seja, ela chega lá e fala, cara, isso aqui gostei. Né? Como é que a gente muitas vezes faz um evento, deixa o convidado lá no fundo, e hoje existe uma coisa, Wellington, que lá atrás, quando começou os STS no Brasil, que foi basicamente no mundo, né? Com Marcos Lemon, que é os STS de 2 dias, onde tinham lá tempo de convivência, e isso fazia com que as pessoas, ao fim de 2 dias, elas estavam ali ambientadas, já estavam brincando, já estavam tomando alguma coisa junto, enfim. E agora, normalmente, os eventos são curtos. Eles têm espaços, são eventos de 4 horas, são eventos de 5 horas, são eventos... Então, nós temos que ser muito mais rápido, muito mais objetivo em ambientar essas pessoas, ou seja, apresentar ela logo a outras pessoas e elas se sentirem acolhidas, tá? Essas são boa prática também. Outra boa prática tipo com relação à confirmação de pessoas no STS. Muitas vezes a pessoa fala que vai, fala para
para você, reserva o meu convite, eu vou. Essa é uma coisa. E na hora, acontece na sexta-feira, aquele, cara, deu uma dor de barriga e tal, não sei o que, pô, não vai dar um filho e tal. Então, foi falado lá também de boas práticas do tipo, cara, seguinte, o evento está basicamente esgotado, eu tenho aqui uma credencial, duas credenciais. Tem pessoas que, às vezes, até pelo pacote, pela forma que é o sistema, não cobra do convidado. Outros, né, normalmente a pessoa paga, mas independente, tá? Foi falar de boa prática, é assim, a pessoa fala, ó, hoje, tá? Então, primeira coisa, tá? Você tem que confirmar e fazer o Pix hoje se você vai pagar. Caso você esteja dando a credencial para aquela pessoa que você acha não vou investir, você olha, eu estou fazendo a tua inscrição, não tem o custo, mas se você não for, tá? O custo é R$ 70, um exemplo, tá? Então, se você não for, aí você vai ter que me pagar. Se você for, é por minha conta. Então, é sempre... o que é importante aqui é ter a confirmação na hora, tá? Não se engane, não deixa aquela coisa, vou confirmar daqui 3 dias, 6 dias, uma semana. Não temos esse tempo. Por quê? Porque quando nós temos um talvez, a gente deixa de trabalhar para uma certeza. E ficamos ali. E na hora, esse talvez pode se tornar um não. E é a grande chance de se tornar um não. Então, é sempre preciso que você confirme agora. Eu prefiro levar um não agora, tá? Do que ficar com um talvez e pensando que aquela pessoa possa ir. E assim, nós vamos encontrar, nós vamos trabalhar para o nosso número que nós determinamos para o STS. Se for 5, se for 10, enfim, tá? É só algumas boas práticas que eu vi lá aqui. E aí depois tem toda a parte financeira, de controles, de promoções do STS, mas são coisas mais técnicas, né? Me diga uma coisa, quando eu sou um participante do STS, tá? Como é que eu devo receber as pessoas quando chegam nos eventos? Quando você pertence ao STS, você já está na fase do pertencimento. Não, tá. Mas o receber, cara, é assim, ó. Primeiro, né? Quando os convidados chegam, já começa na recepção, tá? Sorriso, tá? Seja bem-vindo, porque muitas vezes a gente monta, né? Tem lá, a pessoa está tão preocupada com o trabalho e fazer o registro e tal, e acaba esquecendo da coisa mais importante, que é a pessoa que chega pela primeira vez, o acolhimento. Segundo, é as nossas pessoas, tá? O mais rápido possível apresentar a outras pessoas. Então, eu pegar, olha, deixa eu te apresentar aqui o Wellington, deixa eu te apresentar aqui a Rosa, deixa eu te apresentar aqui, entendeu? O Durval, deixa eu te apresentar aqui a Samira, enfim. E eu vou apresentando as pessoas, e essas pessoas, quando são apresentadas, falam, olha, que bom que você está aqui, você é convidado do Wellington, cara, que sorte você teve, tá? Você é o Wellington, uma pessoa incrível, tá? Seja bem-vindo. Qualquer coisa que você precisar, pode me chamar. Meu nome é Antônio, tá? Estou aqui, tipo, poxa. E ali eu procuro apresentar, porque quando depois uma dessas pessoas vai no palco, ele fala, pô, cara, é importante, já me apresentou logo para a pessoa. Então, isso é importante, sabe, para os líderes, ambientar, a pessoa se sentir bem, ser acolhida. Isso é muito importante. Me diga uma coisa, na hora do evento tem uma parte que é um painel de depoimentos, né? Sim. Na sua opinião, quem é que deve dar depoimento? Já que tem muita gente, pô, o meu evento às vezes ele atrasa, porque é muita gente para dar depoimento. Como selecionar quem deve dar depoimento no evento? Boa. Primeiro, o seguinte, tá? Tem uma frase que fala assim: há momentos que nós precisamos do evento e há momentos que o evento precisa da gente. O depoimento é esse momento que o evento precisa da gente, tá? Então, é assim, primeiro que eu tenho que ver, o meu depoimento, ele vai contribuir para o evento? Ele vai somar para o evento, tá? Lembrando, se eu estou no STS, eu vou dar depoimento, não é para o presidente que está ali na frente, não é para os
supervisores. O depoimento é para o convidado. Então, o que vai atrair esse convidado? Então, a gente procura orientar e selecionar. Selecionar, eu digo assim, primeiro as pessoas que estão realmente, acho que num bom momento, tá? Num resultado de produto bacana, ela pode estar em evolução, mas ela está tendo resultado, no resultado de negócio, tá? E isso é muito importante. Então, o depoimento ele não é uma história. Às vezes a pessoa vai lá e ela vai contar a história dela. Não é história, é um depoimento. Sempre pensando quem está na sala, qual é o público-alvo para esse depoimento, que é o convidado. Abrindo um parêntese disso aqui, eu estava agora no STS aí, recentemente, tá? E aí, depois do jantar, no jantar, a pessoa tem mais ou menos uma mulher, ela tem mais ou menos uns acima dos 30 anos, 35 anos por aí, e ela falou: estou começando agora na Herbalife, né? Já uso os produtos há um tempo, e eu posso dar um feedback? E aí ela disse: claro, um convidado, lógico, não tem problema. Ela falou assim: eu vim aqui na expectativa de escutar, de ver resultados e testemunhos de pessoas com, sabe, 3 meses, 2 meses, 6 meses no negócio, testemunhos nesse período, né? Mas eu vi muitas histórias de 10 anos, 15 anos, 20 anos, tá? E eu, sinceramente, assim, não era, achei legal, mas não era o que eu queria, não criou conexão, o que eu queria ouvir. E aí, eu fiquei pensando assim, não importa quanto tempo você tem na Herbalife, quero que você pense o seguinte: se você está falando para um convidado agora, o que ele quer saber? O que aconteceu nos teus primeiros 30 dias? O que aconteceu nos teus primeiros 90 dias? O que aconteceu no teu primeiro 6 meses? Não sabe, para essa pessoa é a coisa mais importante. É esse início, é a fase que ele está. É a fase que ele está. Então, a gente procura orientar nesse sentido. Sempre valorize nos STS, tá? O teu resultado dos primeiros 90 dias, potencializa isso. Claro, e depois você pode concluir com uma viagem e tal, mas seja bem claro nisso. E principalmente, se você as pessoas novas que estão começando, a gente estimular e escolher essas pessoas para elas compartilharem os seus resultados, mesmo que pareça ser números mais baixos, mas realmente são os testemunhos que impactam as pessoas que estão começando. Então, só para resumir essa parte aqui, o importante às vezes, falar tempo do negócio é o menos importante. O mais importante é o que você fez naquele começo ali. E número 2, dar um depoimento para alguém que está chegando ali. O que eu posso falar que vai inspirar alguém que está chegando, que está começando? Falando também, Wellington, assim, muitas vezes as pessoas têm um ótimo resultado, mas a forma que contam não é atraente. Um exemplo, vamos imaginar que eu sou uma equipe mundial na Herbalife, um supervisor, e eu dou o seguinte testemunho: olá, meu nome é Antônio, eu trabalho com a Herbalife já há 2 anos, 3 anos, enfim, e no último mês ganhei R$4.000. Um exemplo, tá? R$4.200. Pronto. Excelente, R$4.200. Ótima renda, né? Não é? Já é uma faixa de renda hoje no Brasil acima da normalidade até. Então, assim, tá legal, tá? R$4.000. Só que às vezes vamos imaginar, eu tô lá sentado, eu sou gerente de banco, trabalho o dia todo, né? E tô lá ganhando, sei lá, ganhei 8 mil. Eu falo assim: tudo bem, né? A pessoa tá lá trabalhando há tanto tempo, ganha 4 mil, ganha 8, não me atraiu em nada. Mas se ela tivesse contado a história certa, eu entraria na Herbalife. Como? Por exemplo, vamos imaginar: olha, eu estou na Herbalife, entrei nesse negócio para ter qualidade de vida, para ter tempo, enfim. Hoje eu dedico, em média, tenho lá no Espaço Vida Saudável, trabalho, vamos imaginar que seja uma história assim, ou eu faço clientes, produto fechado e tal, mas eu dedico ali, no mês passado, em média, 3 a 4 horas por dia, tá?
3 a 4 horas por dia, tendo tempo para meus filhos, tendo tal. Eu, no mês passado, ganhei R$ 4.200. Cara, eu me botaria para pensar, caraca, eu trabalho 8, 9, 10 horas, entendeu? Ganho tal, tá, pô, ali, ó, 3, 4 horas por dia. Incrível, cara, entende? Então, é a forma que a gente compartilha o nosso testemunhos, pontuando essas questões. O que tempo a gente leva para ganhar o dinheiro, o tempo real que se leva para ganhar o dinheiro. Muito bom. Antônio, para a gente finalizar a nossa live 7h58, eu vi que um tempo atrás a gente bateu 150 aí ao vivo. Fala para a gente, depois dessa reunião aí de sistema, pelos finais de semana liderança, Herbalife agora toda a América do Sul e Central junto, como é que você vê os próximos 10 anos do negócio Herbalife? Bom, hoje o Brasil, sabe que o Brasil hoje está dentro dos países que mais, em termos de crescimento nesse momento, a gente está à frente de grande parte do mundo, tá? Na fase que nós estamos de crescimento. Então, o que eu vejo, tá? Que nós estamos entrando num momento, tá? Onde as pessoas estão entendendo melhor, tá? A oportunidade da Herbalife. As pessoas estão voltando, alguns que têm mais tempo de Herbalife, a fazer coisas que já não estavam mais fazendo. Por exemplo, é muito fácil a gente fazer aqui pelas redes sociais um trabalho, fazer contatos, e as pessoas estão vendo que se nós formos mais próximo das pessoas, na casa das pessoas, criar relacionamento estreitamente, isso vai trazer uma velocidade muito maior, claro que associando tudo, as redes sociais contribuindo para isso também. Eu vejo o futuro da Herbalife, principalmente no Brasil, um grande crescimento, grande, mas não é pouco não, grande crescimento nos próximos 5 anos. Esse ano de 2025 vai ser um ano que vai qualificar muitos novos Guedes, pode escrever aí. Novos milionários, vamos ter novos presidentes no ano de 2025. Pode anotar isso, vai acontecer, mas nada comparado com o que vai acontecer nos próximos 5 anos, porque isso vai gerar um momento tão grande, um reflexo tão grande. E eu vejo que tudo, Hélito, tudo tem a ver com mentalidade, cara. Tudo tem a ver com o nosso mindset, tudo tem a ver com a possibilidade. O Laurindo está aqui, qualificou Get agora, e quando a gente vê, eu lembro que no fim de semana de liderança de fevereiro, ele levou uma menina no palco, tá? Que ela fez 1.000 pontos. 1.000 pontos, né? E aí ela foi no evento, ela qualificou e virou supervisora naquele mês, começando o negócio, né? E essa menina já é equipe mundial, já está indo para 1% de ROI, já faz 7.500 pontos de volume, entendeu? Tá? E agora está indo para o segundo, já está indo com um grupo de supervisores. E a gente vê assim, cara, olha o que está acontecendo, né? Uma real. Então, essas histórias no Brasil inteiro está acontecendo. E quando eu olho para isso, eu vejo, cara, o que muda da Jéssica, que estava lá com 1.000 pontos, né? Para eu que tenho 29 anos de Herbalife, pessoa que tem 20 anos, para você, para todo mundo, né? O que isso traz para a gente? A possibilidade, a clareza da possibilidade. Isso tem a ver só com a mentalidade. É só a gente, vamos assim, colocar metas, objetivos mais altos, ir atrás disso e se aproximar mais das pessoas. Quem está crescendo é quem está diariamente em contato com gente, principalmente na casa das pessoas. Só para finalizar esse ponto, eu fui a Porto Alegre fazer um STS e o meu irmão, por exemplo, o Fábio, ele levou um convidado. E aí nós estávamos batendo um papo, ele falou, cara, e tal, ele tem um espaço, ele falou, já agendei com ele amanhã, a vir aqui e tal. E eu disse para ele assim, cara, não porque tem a mãe dele, ia trazer a mãe. Eu disse, por que tu não marca com ele na casa da mãe dele? Que a mãe dele estava interessada nos produtos.
Aí ele falou assim, agenda com ele, a mãe dele, agenda na casa dela. Aí ele pegou, beleza. Aí eu tava vindo na viagem, vindo para cá, ele mandou depois uma foto, isso já era 11 da noite, ele mandou uma foto, ele jantando na casa da mãe dela, tá? E ele falou assim, acabo de fechar uma supervisão em linha, mãe, o filho e a mãe. Entendeu? Aí, olha só, tu acha que isso, se ela fosse lá no espaço, fecharia? Não fecharia, ué. Então, não fecharia naquele momento. Podia ter que aí, vai para o evento, vai para o STS. Lá na casa mostrou para o Animado, o filho já tinha ido no STS, tá? Na casa da mãe, já fechou a linha. A mãe já está fazendo outro em linha, que está trazendo, já estão vindo 3 o fim de semana de liderança. Então, é esse trabalho que vai construir uma organização e o futuro realmente vai ser brilhante do nosso negócio, pode ter certeza. Muito show, cara. Galera, eu me entusiasmo. Eu sou um cara que tem 23 anos de Herbalife e quando eu assisto aqui, eu falo assim, caraca, cara, tanta coisa que eu devia estar fazendo e não tô, né? As pessoas falam comigo, seu Wellington, muito obrigado pela live, você não tem ideia, eu sou a pessoa que mais aproveito a live, eu tô focado, no olho Instagram, lá nada, tô aqui, vem cheio de ideias aqui que a gente pode fazer. Então, Antônio, muito obrigado, cara, Obrigado. pela sua dedicação, pela sua contribuição. A gente tem que entender que a gente só precisa realmente entrar em ação. Ele falou ali de muitos guests ano que vem, depois milionário, presidente, os próximos 5 anos. Eu já quero fazer um desafio aqui nessa live. No ano que vem, no ano de 2025, todos os meses, a gente ter no mínimo um guest novo que assiste essas lives e que vai passar na live dando depoimento, o que ele fez, o que ele aprendeu, como que ele está crescendo. Já imaginou o nosso 2025 vai ser cheio de histórias maravilhosas? E eu acho... Antes de eu agradecer o Antônio mais uma vez, amanhã a nossa live. Amanhã nós vamos falar aqui na nossa live como a gente pegar desafios, crises e transformar isso em oportunidades. Então se prepare que a live de amanhã vai ser um conteúdo bem legal. Toninho, obrigado, que Deus te abençoe, bom treino e abração aí na Sheila. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E uma coisa só para finalizar, velho, eu acho assim, ó, importante, falando nesse negócio do futuro, a Premier League, tá? Então, assim, se ligue nisso, a Herbalife criou isso pra gente, tá? As pessoas de 250 pontos, ali botar essa meta mínima, tá? Que todo mundo, claro, tem até o final do ano para alcançar, mas lembre-se que é um passo importante você construir essa base e lembre-se que como a Herbalife está amarrando isso, quer dizer, qualifica para Premier League, já ganha o seu convite para extravaganza, já entra lá para o time Herbalife. Então, isso é uma forma de mapear o nosso crescimento. Esse objetivo da Premier League é muito importante, tá bom? Verdade. Valeu? Obrigadão, fica com Deus. Tchau, tchau.